Deus, graças a Deus, Salmo 19. Aqui esse salmo diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e a noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. O que ele está falando aqui? Que não tem linguagem, não é uma linguagem verbal, mas tudo que você olha, você admira, né? Se você chegar perto do mar, você olha, né? Vem uma pergunta lá dentro de você, né? Quem fez? E lá dentro vai responder: foi Deus, né? Olha para o céu, quem fez? Olha para a lua, para o sol, né? Mas não tem essa linguagem verbal, não são coisas verbais. Então Deus é manifestando na sua criação, tudo em volta anuncia que Deus criou todas as coisas, porque são coisas maravilhosas, né? Ele fala que, no entanto, em toda a terra se faz ouvir a sua voz. Então, todo lugar que você vai, você olha para a sua mão, você vê Deus, né? Você olha para os seus olhos, né? Você fala assim: quem pode ter feito coisa grandiosa assim, né? Então, todo o nosso interior, todo o nosso ser admira as obras de Deus, e só fala que só pode ter sido Deus que fez estas coisas maravilhosas. Então ele diz aqui na abertura dessa fala de hoje, em nome de Jesus: a lei do Senhor é perfeita. Olha bem, então quando ele fala lei, ele não está falando somente do Salmo, ele não está falando somente isso, ele está falando que todas as leis de Deus são perfeitas, e as Escrituras, elas trazem a lei de Deus. Então as Escrituras, elas são perfeitas, elas trazem a lei de Deus, né? Então ela é perfeita, mas o que ela faz na sua perfeição? Ela restaura a alma, Olha bem, o homem tem uma alma decaída. O homem é corpo, alma e espírito. Na alma estão a sede das vontades humanas, o intelecto humano, as emoções, as crenças, né? Aí, então, a lei, quando você vai meditar na lei de Deus, o que vai acontecer? Ela vai restaurar a sua alma, que foi decaída, que é cheia de paixões, que é cheia de vícios, que é cheia de enganos, né? Que é cheia de ilusões, de sedução, de mentiras, de desejos que não são lícitos. Então, com a palavra de Deus, ela vai restaurar a alma decaída do homem. Quer dizer, ele vai restaurar o seu pensamento, você vai passar a pensar diferente, né? Você vai lendo, é o alimento, isso que Jesus falou, que é o alimento. A palavra de Deus é um alimento. Então ela vai restaurar a nossa alma, ela vai mudar o nosso jeito de agir, de pensar, de fazer, de comportar, né? E de crer pela palavra de Deus. Então a palavra é uma lei que, quando você medita nela de dia e de noite, ela vai lavando, né? Ela vai lavando a nossa alma e vai restaurando. Quer dizer, não é para pior, é sempre para melhor. Ela vai corrigir, né? Ela vai tirar as inclinações erradas nossas. Então, ela traz uma restauração da alma humana. Foi isso que Jesus disse para Nicodemos, né? Se quem não nascer da água, a água é a palavra de Deus. Então ela traz um novo nascimento, ela traz uma restauração para nós. Então, nascer da palavra, nascer da água, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então,
Para entrar no reino de Deus, nós temos que ter um novo nascimento. Esse novo nascimento é quando nós recepcionamos a palavra de Deus. Não é? Muitas instituições, religiões, querem colocar aí doutrinas humanas, livros, né, que passou pelo crivo humano, de ideias humanas, de doutrinas humanas, de sentimentos humanos, e desprezam a palavra, ou falam diferente da palavra de Deus. Né? Eu vi ontem um dizendo, né, que a religião é maior do que Deus, né? É maior do que as Escrituras, que é um erro, porque quantas religiões tem? Tem milhares de religiões, cada uma está falando uma coisa. Agora, a palavra de Deus não. A palavra de Deus ela é una, né? Então, ela veio para quê? Para restaurar a natureza decaída do homem. Ela veio para dar um novo nascimento. Ela veio para nos reprogramar. Quer dizer, a sua mente vai ser a mente de Cristo. Né? Nós temos, quando Paulo fala, nós temos a mente de Cristo. Quer dizer, nós passamos a pensar de acordo com a palavra de Deus. Então há uma restauração. Começa com o seu pensamento, vai modificar o seu pensamento, vai restaurar o seu padrão de pensamento, porque um homem natural que não recebeu a palavra de Deus, o pensamento dele é pensamento perverso, é pensamento para se justificar, pensamento para murmurar, pensamento para tecer planos malignos, né? E para andar nas suas próprias paixões, e dizendo, não há Deus, né? Fala que o ímpio, ele diz do seu coração, não há Deus. Então ele ignora as coisas de Deus, e ele não tem o aperfeiçoamento que Deus quer que nós tenhamos. Ele não se deixa amoldar por Deus. Agora, a lei de Deus sendo perfeita, ela vai trazer a restauração que nós precisamos como seres espirituais, como seres divinos, né, para realizar os intentos, né, o propósito de Deus na nossa vida. Então, a lei do Senhor, né, ele fala aqui de 6 pontos, né? De 6 descrições. Ele fala a lei, quer dizer, a sua vontade revelada. Então a lei de Deus é a vontade de Deus revelada à humanidade. E ele prosseguindo, ele fala que dá sabedoria aos simples, né? Como vem essa sabedoria? Da recepção da palavra, de você receber a palavra, de você aceitar a palavra de Deus. Não é uma religião, é a palavra de Deus, que tem os princípios eternos. Então, nela está a vontade de Deus, ela retrata a vontade de Deus. Pois é, como que Deus quer que nós venhamos a pensar? Está lá em Filipenses, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro, tudo que é responsável, tudo que é de boa fama, tudo que é real, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, o pensamento vai sendo trabalhado, burilado, né? E do nosso pensamento, aí ele vai mudar a nossa fala que o coração do sábio, né, instruirá a sua boca e acrescentará graça aos seus lábios. Então, quer dizer, o seu padrão de linguagem vai ser diferente, vai ser uma linguagem, né, que exalta Deus, que anuncia os princípios de Deus, que torna você, né, uma pessoa que tem graça ao falar. Você não tem mais um falar torpe, né? A palavra fala disso, né? Não seja torpe o seu falar, quer dizer, não seja, né,
de qualquer maneira, mas para a glória de Deus, ele tem disciplina. E diz aqui que o testemunho do Senhor é fiel, né? Ele fala testemunho, sua verdade, né? Ele é fiel, quer dizer, não vai ter erro na palavra de Deus, não vai ter erro na lei de Deus. E dá sabedoria aos simples, quer dizer, você vai saber se comportar como Deus quer que você comporte. Então, aqui o simples, né, que fala humilde, é aquele que recebe os ensinamentos de Deus. Se você vai em Provérbio, ele diz: filho meu, ouve as minhas palavras, elas te acrescentarão anos de vida e de paz. Será um diadema, um colar para o teu pescoço, um diadema para a tua cabeça, né? Então, recebendo a palavra, né, os preceitos de Deus, os testemunhos de Deus, você vai sendo elevado à estatura, né? A sua estatura, né, que é espiritual, ela vai sendo elevada, né? Às vezes, num primeiro momento, parece que não estão acontecendo coisas na vida, né? Parece que não vai estar acontecendo diferença nenhuma, mas à medida que você persiste, né, a mudança vai acontecendo. Você vai começar a falar coisas que você, né, as pessoas falam: esse aí andou com Jesus. Foi o que falou de Pedro: esse aí andou com Jesus, você é um deles. Não, nem conheço isso, não, mas você se comporta como ele, você fala como ele. Então, a diferença está ali. Pedro andou com Jesus ali os 3 anos do ministério e, ao cabo, quis negar Jesus, mas não tinha jeito de negar, porque a semente estava dentro dele, o jeito de pensar dele já foi diferente, o jeito de falar já foi diferente. Você é um deles. Não, nem conheço esse homem. Conhece sim, o seu jeito de falar denuncia você, né? Então, dá sabedoria ao simples, quer dizer, né? Você vai agir com sabedoria nessa vida, né? Ao simples é aquele que recebe, né? Foi o que Jesus disse, para nós recebermos o reino de Deus, dos céus, como uma criança, né? A criança, ela é ensinável, ela aprende, né? Você fala com ela, ela vai pegar o que você falou. Se você doutrinar uma criança de forma errada, transversa, ela vai pegar todos os vícios. Se você educar uma criança em palavrões, em linguajar churo, a criança vai ficar repetindo, porque ela pega, ela é uma esponja, ela está no tempo do aprendizado, não é? Então, aquele que é de Deus, ele vai receber as palavras de Deus e vai, né, não vai contestar. É o que acontece com homens, né? Os homens se julgam muito sábios, né? E quanto mais sábio se julgar, mais letrado, mais teólogo, né? Mais soberba a pessoa vai ficar, e a pessoa vai achar que pode ensinar a Deus, ou fazer diferente, ou falar diferente, ou pensar diferente do que a palavra de Deus fala, do que a palavra de Deus mostra. Aí começa a criar falsas doutrinas. Aí quem vai atrás disso está seguindo a quem? A Deus? Não, está seguindo a homens. Mas nós vamos seguir a Deus, tendo a sua palavra gravada em nosso coração, né? A palavra diz: não se estribe no seu próprio entendimento. É isso, o homem quer tomar asas no seu entendimento. Por se julgar sábios, a palavra diz: tornaram-se loucos, né? Nada sabem, nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos. Por quê? Faltou simplicidade, faltou humildade. Não, aqui é Deus falando. Se é Deus falando, eu recebo,
né? Isso é ser humilde. O ser humilde é receber a palavra de Deus, tá? Os preceitos, falando dos preceitos, são ordens específicas de Deus, né? A ordem que eu falo, né? Os preceitos do Senhor são retos, quer dizer, as ordens que Ele emana da sua palavra tem retidão, quer dizer, é algo aceitável, é algo louvável, é algo que vai trazer, né, bom proveito e alegra um coração. Olha bem, ele vai alegrar o nosso coração. Foi o que Jesus falou, né? Que eis que eu vos dou uma alegria que ninguém vai poder tirar. Olha bem, né? Isso não é ficar rindo por aí, né? Muito riso é sinal de pouco siso, que tem um provérbio, um ditado aí assim, né? Mas é uma alegria, ela é interior, ela independe de você estar rindo ou não. Você sabe, né? Você tem estabilidade, você tem confiança, você tem certeza de que você está no caminho de Deus, que você está conforme Deus. Então, alegra o coração, para a glória de Deus. O mandamento, ele fala aqui de mandamento, são instruções imbuídas de autoridade, né? De autoridade. Quer dizer, o mandamento do Senhor, ele é imbuído de autoridade. Quer dizer, fala o Senhor, cale-se toda a terra. Quer dizer, Deus falou, ponto, né? Quem vai poder falar diferente, né? Então, ele é imbuído de toda a autoridade. O mandamento do Senhor é puro, quer dizer, né? Tem pureza, tem alegria, tem paz. Traz paz, né? Ilumina os olhos. A pessoa vai, o que é iluminar os olhos? Você vai olhar e você vai saber ter um reto julgamento das coisas, um discernimento das coisas, está certo, está errado. Então ele ilumina os olhos, quer dizer, ele vai te dar discernimento, entendimento. Você vai saber a olhar longe, né? Como a águia que olha longe, enxerga longe, quer dizer, pela atitude, pelas falas, no instante, né? Pelas atitudes, você vai saber o que vai dar lá na frente, né? Então, você tem um olho que percebe coisas que uma pessoa que não recepciona as palavras de Deus, os mandamentos de Deus, não vê, mas ele abre os olhos para que você veja longe, caminhos, né? Caminhos que parecem direito, né? Os homens cada um tem o seu caminho, então procura os seus caminhos. Então, os caminhos que parecem direito aos homens, né? Muitas vezes traz um resultado de morte, traz choro. Não é? Agora, você tendo os olhos iluminados pelos mandamentos de Deus, você vai seguir aquilo, não é? Então, você já vai saber o resultado, se aquilo vai sair a bom termo, se aquilo vai dar certo, se aquilo vai trazer paz, se vai trazer alegria, se vai te trazer prosperidade à sua vida e um relacionamento com Deus. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Quer dizer, né, temor, confiança reverente que as palavras de Deus produzem no meio do seu povo. Quer dizer, tem reverência em receber as palavras de Deus, né? Isso é o temor, é límpido. Quer dizer, não tem confusão, não é? Pessoas ficam confundidas, será que eu estou certo, será que eu estou errado? Não, recebendo a palavra, olhando a palavra, se você temer a Deus, né, ter o temor de Deus, você vai ter as atitudes corretas, é límpido, quer dizer, não traz confusão, confundidos serão os inimigos de Deus, e permanece para sempre, quer dizer, é imutável, né? A palavra de Deus é imutável. Quantos anos está aí a palavra de Deus? E ela
está produzindo os frutos que ela se propôs a produzir. Então ela permanece para sempre. Né? Tem uma conversa aí de querer mudar as escrituras, né? Achando, falar, não fez direito, nós vamos melhorar. Melhorar de que jeito, né? Quem é o autor das escrituras é o Espírito de Deus, né? Tem toda a sabedoria nele, né? Em Jesus estão ocultos todos os tesouros da sabedoria. Ninguém pode fazer maior e nem melhor. A verdade é essa. Os juízos do Senhor são verdadeiros, né? São verdadeiros. São decisões relacionadas a situações específicas da vida humana, né? Esses são os juízos de Deus. Para a glória de Deus, são verdadeiros e todos igualmente justos, né? Traz a sua justiça para a glória de Deus. E fala aqui, né, como que nós devemos buscar, né, a palavra de Deus. São mais desejáveis do que o ouro, enquanto os homens aí, né, se matam por causa de ouro, né? Mas ele está falando que a palavra dele, os testemunhos dele, os juízos dele, os preceitos dele são mais desejáveis do que o ouro, enquanto muitas pessoas desprezam, né? Não dão o valor necessário, né? Aqueles que tiveram os olhos iluminados, eles sabem quão valiosa é a palavra de Deus. Então são mais desejáveis do que o ouro. Às vezes as pessoas estão correndo atrás do ouro, né? Mas a palavra de Deus é mais desejável do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, né? Você quer saber se a pessoa é de Deus ou não? Você pega uma tonelada de ouro e pega a palavra de Deus e fala, escolhe qual que você quer, né? Escolhe. Então, é aquilo, né? Se você escolher Deus, você vai ter tudo, vai ter todo o ouro, né? Tudo que é do nosso Pai é nosso. Mas se você escolher o ouro, você vai ficar com ele, né? E depois não vai poder levar, né? Mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar de favo. É gostoso, né? A palavra de Deus é gostosa, né? Os preceitos do Senhor alegram o coração, restaura a alma, né? Nós nos alegramos, abre os nossos olhos para ver direito, né? Para distinguir as coisas. Além disso, por ele se admoesta o teu servo em nos guardar a grande recompensa. Às vezes não é a palavra de Deus, né? Guarde a palavra de Deus, vai trazer recompensa. Ele diz em nos guardar o que? Grande recompensa. Às vezes as pessoas falam, esse povo aí é bobo, né? Esse povo aí, né? Podia estar fazendo outras coisas, né? Podia ir divertir, né? Acha que podia ir na festa, podia beber, fazer isso, fazer aquilo, mas aí, fica aí, lendo esse livro de capa preta aí, né? Mas aqui está falando que em guardar os mandamentos, os preceitos, os testemunhos de Deus, né? Traz o que? Grande recompensa. Graças a Deus, né? Esse é o tesouro escondido. Foi o que Jesus falou. Um homem foi, cavou no terreno e achou um tesouro escondido. Foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo, né? Ele não está falando você dá o seu dinheiro, não é isso. Ele está falando que você encontrou algo, né? Extremamente valioso, né? Que tem todo o valor. Então você não vai fazer caso de coisas que você fazia, né? Quanta gente que, né, brigava por causa de certas coisas, depois aquilo perdeu o sentido, né? Não, eu encontrei o tesouro escondido, a pérola de grande preço, né? Quem
Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Então, graças a Deus. Também da soberba guarda o teu servo. A soberba é a altivez de pensamento, quer dizer, achar que tá melhor, né? Achar que sabe mais. Guarda a minha alma, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Quer dizer, aceita a palavra de Deus, não se estribe no seu próprio entendimento, não traga todo o seu pensamento cativo à obediência de Deus, anule todas as mentiras, anulando todos os sofismas e toda altivez de pensamento que se levante contra o conhecimento do Senhor. Quer dizer, pensar diferente, achar diferente, concluir diferente, tecer doutrinas diferentes. Não, é aqui. Ele já deixou para nós, Ele já deixou a lei que é perfeita e que restaura a nossa alma, que alegra o nosso coração. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Olha o que ele está falando. As palavras dos meus lábios, Então, é aquele linguajar santo, Nós passamos a distinguir o santo do profano, o justo do injusto, Então, e o meditar do meu coração, Então, o coração nosso, deve ser agradáveis a Deus, Sejam agradáveis na tua presença, Agora, esse respeito de presença, Deus está presente a todo tempo, Ele não está aqui ou ali, Ele está em nós, Em cada um daqueles que abriram o seu coração, receberam o Espírito Santo para a glória de Deus. Então, a receita é, como ele falou para Josué, antes medita na minha lei, de dia e de noite, e você será bem sucedido em tudo quanto empreender. Amém? Graças a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Graças